Está aqui conosco hoje, com muita alegria, a recebemos Jussara Kongol. Ela é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional e vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. É uma das fundadoras e atual presidente do Grupo Espírita de Nova York. Uma grande trabalhadora espírita, imaginemos, autora, tradutora e conferencista. Ela atua desde 1993 na tradução e publicação de obras espíritas. Podemos computar já, dentre esses seus trabalhos, 70 livros. Esse seu empenho tem contribuído para a difusão da mensagem espírita em diferentes países e idiomas. Na área social, ela desempenha igualmente relevante papel em prol da infância em situação de vulnerabilidade no Brasil, como diretora executiva da Associação Saúde e Criança Nova York e também diretora financeira da Gerando Falcões International em Nova York. Estamos muito felizes em recebê-la aqui e agradecemos essa sua disponibilidade de nos conferir uma entrevista. Você nos brindou há pouco com uma palestra de uma temática muito interessante. Aliás, foi aplaudida de pé. A arte de envelhecer. Por isso, inicialmente, nós gostaríamos que você nos respondesse. Para quem deseja ativamente praticar a arte de envelhecer no seu dia a dia, qual é o hábito ou mentalidade mais importante que você considera essencial para a felicidade e o bem-estar na maturidade? Bom, muito obrigada de estar aqui com vocês. Eu sou uma grande admiradora do trabalho que a Federação Espírita do Paraná faz, que você, Malena, desempenha. E nessa questão, né, eu acho que a palavra que me veio agora foi o bom ânimo. Né? Eu acho que a gente precisa ter bom ânimo, porque à medida que o nosso corpo vai envelhecendo, porque nós sabemos que o nosso espírito ainda é muito jovem, estamos no começo, bem no começo da nossa condição evolutiva, né? Mas o corpo vai envelhecendo. Muitas vezes nós podemos nos deixar levar pelo desânimo, aqueles pensamentos de que talvez a gente já não seja tão necessário no seio da família, na sociedade. Chega um momento, inclusive, que dentro da própria sociedade, do seu trabalho profissional, você é gentilmente convidado a se aposentar. Então, tudo isso pode levar as pessoas a se sentirem deslocadas, né, e sem terem um propósito. Então, você ter um propósito de vida, você ter, assim, uma visão, como é o nosso caso, né, de uma visão de espírito imortal, ter esse sentimento de que, na realidade, sim, fisiologicamente nós estamos envelhecendo, mas em termos de espírito, cada dia é uma oportunidade de aprendizado. Então, é ter um bom ânimo e ter essa compreensão de que existem, sim, certas coisas que o corpo não vai mais acompanhar a cabeça, mas que a cabeça pode desenvolver. Então, enquanto estivermos com essa possibilidade, nós podemos realizar muitas coisas, mas tudo depende desse bom ânimo, né? Dessa prática de não deixar que aquilo que seja o visual, a representatividade que é o nosso corpo, predomine sobre o nosso espírito. Então, mantendo esse espírito, a jovialidade, o desejo de participar, de aprender. Sim, vão ter coisas que nós vamos ter mais dificuldades, mas é natural na vida. Às vezes a gente pensa muito, né? Ai, nossa, estou mais velha, não consigo aprender essas coisas de tecnologia. Mas quando a gente ia para a escola, tinha aquelas matérias que às vezes você não era tão bom também. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome das pessoas. Já usei tudo quanto é técnica que ensinaram, mas eu tenho muita dificuldade. Então, por favor, quando se apresentar para mim, nem tente falar nome e sobrenome, porque aí não vai dar certo.
Mas eu tinha uma facilidade, e tenho até hoje, com o número. Eu falava, se você me der o número da sua carteira de identidade, eu vou saber, mas o seu nome eu não consigo. Então, hoje que eu estou ficando mais velha, que eu não lembro o nome das pessoas, eu sempre tento me lembrar disso. Escuta, eu não lembro o nome das pessoas porque eu não lembrava desde sempre. Eu sempre tive essa dificuldade, né? Então, não é porque eu estou ficando mais velha. Então, às vezes, a gente esquece algumas coisas, assim, que nem, sabe, na escola, não era boa de geografia, não gostava de cálculo, tinha uma certa dificuldade. Então, nós vamos encontrar essas dificuldades naturalmente à medida que nós avançamos, mas não é por causa disso que a gente não vai se dar valor, não vai ver o valor que a gente tem. E quando a gente tem e sente esse valor, aí você tem bom ânimo e fala, não, mas isso eu sei fazer bem, isso eu consigo fazer e vou me dedicar a isso. Então, eu creio que é uma das coisas, porque existem tantas, né, que a gente pode fazer, que nem eles falam, exercício, comer bem, tratar bem do corpo, ó, tratar bem da alma. Mas o primeiro de tudo é o ânimo, é o desejo de fazer, né? Se tem um desejo, tem uma maneira da gente realizar e a gente vai conseguir. Trabalhar a nossa autoestima, né? Isso mesmo. Lembramos de Paulo de Tarso, porque às vezes até nós como espíritas costumamos dizer assim, eu sou um desastre, eu não melhoro. E eu lembro sempre de Paulo de Tarso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas ele também disse, graças a Deus, eu já sou o que sou. Coisa boa. No seu entendimento, qual é o legado mais importante que você acredita que essa geração de idosos está construindo ou pode construir para as próximas? É justamente, né, é difícil nós falarmos isso porque não dá para ter um julgamento de todas as épocas, né? Nós sempre olhamos os fatos através da nossa visão, da nossa vivência, né, naquele momento. Mas eu acho que uma das coisas que nós poderíamos falar é justamente essa adaptação que nós estamos vendo da geração mais velha à própria tecnologia, né? Porque se você olhar, eu me lembro há 32 anos que eu e meu marido saímos do Brasil por causa de trabalho dele e nós fizemos uma escala em Nova York, na época a gente estava indo para morar em Londres, para comprar o nosso primeiro laptop e não tinha internet. Então, eu acho que, e aí, obviamente, todos nós sabemos, com o advento da internet, né, mudou radicalmente as coisas, né, mudaram muito. Então, eu acho que essa capacidade de adaptação, ainda que com, né, não vamos dizer que a gente tem a mesma destreza que os mais jovens tenham, de poder trabalhar toda essa parte tecnológica, mas existe um acompanhamento, existe um entendimento, existe uma conscientização de que isso é progresso, de que isso trouxe um benefício. Então, eu acho que do ponto de vista material, né, nós podemos dizer isso. E do ponto de vista espiritual, eu vejo muito importante a adaptação que o movimento espírita, de uma maneira geral, os centros espíritas federativas, se adaptaram e utilizaram essa nova tecnologia, né, porque tudo que a gente tem de novo, tudo que é criado, tudo que, né, que com a bênção de Deus, a gente pode utilizar para o bem ou para o mal. Todas esses presentes, vamos dizer assim, eles são neutros, né? Como o dinheiro é neutro, né? E também a própria tecnologia. E saímos nessa adaptação usando a tecnologia para disseminar boas palavras, para disseminar palavras de ânimo, né? de autoestima, de conhecimento, de espiritualidade, né? Do nosso trabalho de espírito imortal. Então, eu vejo que essa combinação, né? Ela tem sido muito importante
para poder também trazer mais abertamente às pessoas as diversas mensagens. Mas aí cada um vai sintonizar com aquilo que você tem dentro de você, né? Então existem as boas tarefas, as boas transmissões e aquelas que não são tão recomendáveis. Mas é uma questão de sintonia. E o nosso trabalho, e o trabalho também dessa geração, é poder propiciar isso, né? Para que esteja ao alcance de todos. Você falando assim, lembramos de um presidente, nosso presidente Napoleão de Araújo, já desencarnado. Mas quando apareceu no mundo a possibilidade de site, ele criou o site da Federação Espírita do Paraná. E ele vinha todo dia à Federação para atualizações. Quando ele desencarnou, deu-nos um grande baque, porque nós tivemos que correr, literalmente, correr atrás da questão. E ele não era, quer dizer, não era idoso, mas não era tão jovem, nosso querido Napoleão Araújo. Mas veja, Jussara, você vem do 11º Congresso Espírita Mundial, que foi promovido pelo Conselho Espírita Internacional, no Uruguai, agora, na semana que passou, nos dias 4 e 5 de outubro. O tema central do congresso foi Vida depois da Vida. É um tema profundo e atemporal. Então, gostaríamos que você pudesse nos falar qual o principal insight ou conclusão mais impactante que surgiu, que emergiu das palestras sobre imortalidade, reencarnação, e esses temas, enfim, que podem influenciar a vida prática dos espíritas. Então, Malena, nós escolhemos esse tema porque, obviamente, também estávamos indiretamente prestando uma homenagem aos 160 anos da publicação, né, da primeira publicação da obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Mas tinha uma pegadinha. Porque, na realidade, né, quando você vê vida depois da vida, o primeiro pensamento que vem é que nós vamos estar focando todo esse trabalho para a vida após a morte. Mas a gente estava focando o trabalho em dois aspectos. Não só a vida após a morte, mas a vida nessa vida. Então, vida após a vida. O que é a sua vida após você receber os esclarecimentos espíritas? Porque a gente muda, ou pelo menos é convidado a uma mudança. Como é que eu vou me comportar? O que significa agora eu saber que eu sou um espírito imortal? Agora eu saber que tem reencarnação. O que significa dentro do meu trabalho pessoal de ético-moral o meu comportamento agora em relação à minha vida na sociedade, né? Porque nós vamos ter princípios, nós vamos ter um entendimento que é para ser aplicado nessa vida. Então, à medida que vai se descortinando para nós, alguns começam com a idade mais jovem, outros já um pouco mais velhos. Então, é como se realmente você passasse por uma transição. Você desloca a sua visão, né, sua perspectiva de mundo muda. Então, esse foi um dos pontos que a gente quis trazer. Nós não estamos falando só, então é quando você morrer, se prepare, porque aí, inclusive, como a gente tinha a comunidade jovem, a gente queria que eles tivessem essa visão. Escuta, nós não estamos falando só de, sabe quando você morrer, aquela coisa que fica, se cuida, faz isso, faz aquilo, senão vai para o céu, para o inferno. Não, a gente está falando agora. Agora, porque o após depende do agora, né? Então, foi esse um enfoque, né? Essa pegadinha que a gente deu e tentou trazer, né? De
não fica pensando o que eu vou fazer. Ah, será que eu vou para o nosso lar? Ou vou para alguma outra colônia espiritual? Não estamos falando só disso. Nós estamos falando do seu comportamento agora. Como é a sua vida a partir do momento em que você tira aquela venda dos seus olhos e começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, o que você vai fazer com todo aquele ensinamento, né? Então, foi dentro desse contexto, né, que o Congresso Espírita Mundial, que é realizado a cada 3 anos, né, pelo Conselho Espírita Internacional. Cada ano nós escolhemos um continente diferente, um país diferente, para que possa ter justamente todo um trabalho naquela região, não só do ponto de vista dos encarnados, mas também de toda espiritual, de toda a psicosfera do país, que a gente sabe que sofre no sentido positivo, né, que vai sentir, que percebe que tem um impacto dessa presença espiritual, né? Porque, como eu costumo dizer, se esses espíritos nobres, né, e trabalhadores, como você citou agora, o próprio Napoleão, se tem um dia que eles vão falar, não, esse dia nós vamos nos reunir na Terra, nós vamos participar de um evento, vai ser num congresso, e num congresso mundial, onde espíritas do mundo inteiro se congregam. Então, a atmosfera espiritual, nessa presença, ela foi muito sentida, né? E realmente faz todo um trabalho de atendimento aos espíritos, né, no país, e a gente deixa aquele rastro de luz mesmo. E dessa vez foi no Uruguai, né? E ficamos muito contentes, porque obviamente tudo se sucedeu como tinha que acontecer. Tivemos a presença de queridos irmãos e irmãs que foram lá também dar a sua contribuição, e aqueles também que vieram representando os seus países. Que maravilha! Você ia falando e nós nos lembramos da fala de Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E a vida é aqui, né? Enquanto nós estamos aqui também. Então, nós observamos que pela primeira vez, concomitante ao Congresso Mundial, teve o primeiro Congresso Espírita Mundial da Juventude. Foi integrado a esse evento principal. Qual é a avaliação do Conselho Espírita Internacional sobre a participação dos jovens e quais são os próximos passos para que essa nova geração assuma o seu papel de maior liderança e relevância no movimento espírita global? Então, como se a gente já não tivesse dificuldade o suficiente para fazer um congresso, um congresso mundial, nós tivemos a ideia arrojada de fazer um congresso da juventude. Porque é diferente, né? Muitos congressos, eles têm lá a sala dos jovens, as salas das crianças, mas nós quisemos dar realmente essa identidade de, não, é um congresso mundial, inclusive onde o próprio conteúdo do congresso, né, era o mesmo, tanto para os adultos, vamos dizer assim, quanto para os jovens. Então, nós tínhamos o mesmo conteúdo a ser desenvolvido, porque era uma questão mesmo de unificação, né, de unificar todos esses pensamentos, mas apresentado de forma diferentes. Então, com dinâmicas diferentes. Para isso, nós tínhamos a própria equipe do Conselho Espírita Internacional, que é liderada pela Miriam Dulce, da área de Infância, Juventude e Família, e que, junto com vários trabalhadores de diversas partes do mundo, e jovens, inclusive, começaram a fazer, né, a esquematizar, organizar, estruturar todo esse trabalho. E a gente estava, assim, extremamente entusiasmado, porque, né, os jovens também super entusiasmados, e nessas questões também, como ia ser no Uruguai, que idioma que nós vamos falar, vai ser português, vai ser espanhol, vai ser portunhol, e tinha até uma preocupação dos jovens, será que eu vou chegar lá, vou conseguir me comunicar? Nós tivemos alguns testemunhos desses, e meia hora depois já estava todo mundo se comunicando, a gente sabe
sabe como é que é jovem, né? Num coraçãozinho, ok, saía a comunicação. E para nós, né, foi uma alegria muito grande. E já tínhamos, então, a partir do momento em que nós estabelecemos esse primeiro congresso, a ideia foi tão arrojada e tão... aquela coisa, só com a ajuda dos espíritos mesmo, né? Que a gente já falou, não vamos fazer só o primeiro. Todos os nossos congressos agora vão ter o Congresso Espírita da Juventude. Não importa as condições que a gente vai fazer, o tamanho, vamos fazer como a gente pode, né? Porque, infelizmente, a mente é muito grande, mas os recursos não necessariamente. E foi um congresso absolutamente gratuito, alimentamos os jovens, né? Damos acomodação para os jovens, então foi assim, extraordinário, porque eles tiveram espaço de convivência mesmo após, né? Porque nós conseguimos alugar lá uma casa que tinha lugar para 50 pessoas, então 50 dos jovens, inclusive aqueles que seriam os palestrantes, que foram a nossa querida Nina Alves, o Vitor Hugo, o Arthur Valadares, o Jorge Larra foi lá também conversar foi lá, eu falei, você que é o velho, vai lá conversar também com os jovens, e foi assim, olhar para aqueles jovens, nós tivemos mais de 15 nacionalidades que estavam lá presentes, e começar a criar esses vínculos, né, essas raízes, e assim, e realmente o que nós recebemos deles, né, as avaliações, os feedbacks que a gente recebeu deles foi assim também de extrema gratidão, extrema alegria, né, porque mesmo que a gente saiba que aqui no Brasil vocês têm uma possibilidade muito grande, né? Sempre estão fazendo trabalhos com a juventude, com a infância, mas assim, nesse âmbito, né, de congresso mundial, com a mesma importância do que seria dos adultos, então foi alguma coisa que para eles foi diferente, né? E já estão super entusiasmados, porque nós já marcamos o nosso próximo congresso para a Itália, né, daqui 3 anos, 2028, provavelmente é o que nós queremos, estamos trabalhando para que seja na cidade de Assis, né, a meta é essa, agora a gente vai ver se consegue viabilizar os locais para realizar realmente na cidade. Francisco dará um jeito. Francisco e Clara vão dar um jeito e que nem eu falei, o local dos jovens a gente já tem, é dos adultos que a gente tem que ver ainda, mas como eu disse, nesse momento a gente está tão voltado para o trabalho com os jovens, que se dos adultos não conseguirmos um local que seja muito grande, né, que seja para mais de 1000 pessoas, vai assim mesmo, mas o dos jovens a gente tem um lá que cabe 800. Então... Você teria um número de quantos jovens participaram nesse primeiro congresso? Então, nós tivemos 250 jovens que se inscreveram, porque a inscrição era gratuita, então, e que tinham muita vontade de ir, mas depois, pela dificuldade, né, sair do país, alguns que vinham de algum lugar, por exemplo, nós tínhamos 2 jovens que viriam de Cuba, e um deles conseguiu o visto, o outro foi negado o visto para poder sair do país. Então, nós tivemos quase 90 jovens, o que foi já um número extraordinário. Nós ficamos muito felizes, porque já foi, né, um começo de um trabalho e um começo que foi realizado com bastante sucesso e alegria e vontade de fazer para os próprios jovens. Que maravilha! Então, vejamos. Estamos já encaminhando-nos para as últimas 2 questões que temos, mas nós conhecemos a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Houve algum enfoque no congresso específico, peculiar, sobre a interface do espiritismo com as questões sociais e morais contemporâneas, como saúde mental, tecnologia, meio ambiente?
Sim, porque um dos focos, né, eu normalmente também tento trazer isso muito, tanto nas falas, nas palestras, é nós nos lembrarmos que o Espiritismo, ele está aqui para nos guiar no nosso dia a dia. Então, não é uma doutrina como os ensinamentos de Jesus, que a gente acha lindo, põe na gaveta, na estante. Não, é sempre essa visão. O que o Espiritismo pode dizer para mim hoje dentro dessa minha situação específica que estou vivendo? Então, estamos vivendo essa situação específica, por exemplo, das questões de saúde mental. Muito por quê, né? Porque a gente vai dizer, isso é uma coisa nova? Seguramente não é novo, porque quando nós olhamos os relatos do passado, até a própria maneira como Freud começou o seu trabalho, com a histeria feminina, né, que achava que vinha dos órgãos sexuais femininos, e a gente sabendo que aquilo era melancolia ou era realmente uma questão muito mais emocional, ou às vezes até hormonal, que a gente sabe, né? Então, eu acho que, para mim, né, dentro da minha visão, esse foi um ponto que nós ganhamos na pandemia. Por quê? Porque antes da pandemia, muitas pessoas já passavam pelas dificuldades que nós vamos classificar hoje de perturbações, distúrbios mentais, mas os mais variados, desde de um problema depressivo mais leve até um problema realmente que nós vamos, né, de uma psicose ou algo assim. Só que ainda tinha aquele preconceito, né? Imagina que eu falo que eu vou no psiquiatra, ou que eu faço terapia, ou que minha mãe ou esse meu filho tem síndrome de pânico, aquelas coisas que a gente ficava escondendo. E na pandemia, abertamente, todo mundo começou a falar, né? Porque ficou sozinho, fiquei deprimido, porque não sei o quê, porque procurei terapia e não mais isso. Então, deu a possibilidade das pessoas começarem a falar. Mas sabe que eu também sinto isso? E nós sabemos que dentro do tríplice aspecto da doutrina, mas também do tríplice aspecto de como nós temos que olhar a nossa vida na matéria, nós somos corpo, nós somos espíritos, né? Nós temos que tratar a nossa saúde em 3 aspectos, de espírito, na parte emocional e na parte corporal. Então, existem demandas, existem necessidades, né? Isso foi um dos aspectos que nós falamos, até porque hoje o Uruguai possui um dos índices mais altos de suicídio, e suicídio de jovens também. Então, trouxemos essas questões, falamos sobre as questões ambientais, porque fazia parte até, né, do amar o planeta, de compreender a possibilidade que é de nós estarmos reencarnados nesse planeta e que nós mesmos vamos colher as consequências daquilo que estamos fazendo hoje. Não é dizer, estou pouco ligando se não vai ter água daqui a 50 anos, eu não vou estar vivo. Vai ter voltado. E vai estar bem naquela região que não vai ter água, porque você não foi cuidadoso com a água. Então é importante, o Espiritismo é isso, a gente tem que tratar dos assuntos da atualidade numa visão espírita. E isso foi trabalhado tanto com os jovens quanto com os adultos. Que maravilha! E você vai falando e nós vamos lembrando. Lembramos de Raul Teixeira, em uma das oportunidades em que falou sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e ele, quase caminhando para a conclusão, ele disse assim, eu quero voltar, e quando eu voltar, eu quero ver os frutos do verdadeiro coração do mundo e da pátria do Evangelho. Porque a gente não sabe. Se nós merecermos voltar aqui, né? Deus queira. Querida amiga, última pergunta, depois vamos deixar os microfones à sua disposição para uma mensagem que você queira nos deixar. Mas, olhando para o futuro, depois do sucesso que foi o Congresso,
lá no Uruguai. Nós gostaríamos que você nos dissesse, você já até adiantou que o Conselho Espírita Internacional já definiu a data, 2028, o próximo congresso, e vai ter outro congresso da juventude, mas mais alguma coisa, quais seriam as prioridades do trabalho do Conselho Espírita Internacional a partir de agora? A prioridade que nós temos é de trazer essa consciência que nós fazemos parte do mesmo trabalho. Eu tenho sempre essa visão, como eu até falei na palestra, dessa árvore, né, que é a própria árvore do Evangelho, aonde nós, cada centro espírita, cada organização, somos assim aquelas raízes. E tem umas que estão tão afastadas da outra, está tão entranhada, ela está tão afastada, apartada e lá no meio da terra, que ela não tem uma visão, primeiro, de que ela está alimentando a árvore. E segundo, de que ela não está sozinha. Mas é uma responsabilidade de todos nós. Então, quando eu vejo assim, algumas casas espíritas fazerem um trabalho muito solitário, eu falo, vocês precisam se integrar, porque o que você faz alimenta essa árvore, mesmo que você não veja, né, porque as raízes estão assim meio separadas, mas esse é o nosso objetivo. Então, o maior objetivo que nós temos é trazer essa consciência de que nós temos que trabalhar unidos. A unidade, a unificação, não é fazer todo mundo igual, mas a gente está numa união, é não duplicarmos trabalho. Às vezes a gente vê os trabalhos sendo duplicados, esforços sendo duplicados, quando poderíamos, através de um diálogo, falar, você faz isso? Você consegue fazer isso bem, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo. E aí a gente junta os talentos. Então, esse é o objetivo principal do Conselho Espírita Internacional, aproximar as entidades espíritas e lembrarem que a gente faz parte do mesmo projeto de alimentar essa árvore, que é a árvore do Evangelho de Jesus, né, do Mestre, plantada aqui na Terra. E com isso, né, criar situações para que cada vez mais a gente possa estar juntos e trocar essas ideias, como é o caso num congresso mundial. Agora, no ano que vem, por exemplo, também nós vamos ter a comemoração dos 100 anos da Federação Espírita Portuguesa, no princípio de abril, dia 5 e 6 de abril, que é uma oportunidade também de pessoas, né, irem lá e valorizar um trabalho de uma federativa que há 100 anos labuta por essa questão, né? No ano de 2027, que a gente espera encontrar todo mundo. E eu falo assim, gente, todos vocês têm obrigação de ir. Onde será? Nós queremos saber. No mínimo, de comprar um ingresso solidário para aqueles que não podem ir, porque nós vamos estar fazendo um trabalho também inovador, que é que 4 organizações se uniram, o Conselho Espírita Internacional, Mansão do Caminho, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado da Bahia, para festejarmos o centenário de Divaldo Franco, que será em Salvador, nos dias 1 e 2 de maio, no Centro de Convenções, um lugar lindo que cabe até 5.000 pessoas. Nós queremos ter pelo menos 3, aonde 100% da verba será revertida para a obra da Mansão do Caminho. Então, todos nós que fomos tocados, né, pela bondade, amorosidade, consolo deste grande exemplo de servidor do Cristo, que é Divaldo Pereira Franco, temos que nos encontrar lá e fazer essa festa e essa homenagem, inclusive nos lembrando de Joana de Ângeles, a primeira mártir da independência brasileira. Estaremos celebrando Divaldo, Joana, nessa terra
aonde Joana viveu, aonde Divaldo desenvolveu todo esse trabalho da Mansão do Caminho. E no ano de 2028 nós nos esperamos nos encontrar em outubro. Aí 1 ano e meio dá tempo de recuperar o bolso para a gente ir para Itália, para Assis, terra de Francisco, né, de Joana, e festejarmos também junto com esses mentores, esses guias espirituais que são, né, nós sabemos até os próprios guias de Divaldo Pereira Franco e da própria Mansão do Caminho, e que têm nos trazido tantas oportunidades. E pensando nisso, né, para o nosso encerramento, as palavras finais, é justamente esse convite, né, para que cada um que estiver ouvindo lembrar, você faz parte, você faz a diferença. Você alimenta essa árvore. Então lembre desse trabalho de união. Não importa se a gente tem diversidades, nós temos um pensamento comum, que é o pensamento de servir a Jesus. As coisas, se eu vou pôr o copo aqui ou ali, não faz diferença. O que faz diferença é a gente ter essa consciência de que precisamos unir para realizarmos esse trabalho, que é chegado o momento, né, esse tempo que fomos convidados a viver, para que nós conscientemente deixemos que a amorosidade fale mais alto do que o nosso ego, do que as nossas questões pessoais, do que o nosso personalismo. Agora, a minha meta, o meu trabalho é para Jesus e para todo o ensinamento que foi desdobrado para nós através da doutrina espírita. Não estava entendendo, chegasse e explicasse mais ainda para a gente. E nós tivemos essa oportunidade. Então, que todos vocês se lembrem que você é importante e que você faz a diferença. Não importa o pouco de contribuição que possa dar, que seja um pensamento para que aqueles que estão mais à frente possam ter a energia de continuar. Que seja esse pensamento de unificação para que finalmente a gente possa ver e possa passar por esse período de transição de uma forma que amanheça mais rapidamente, porque pode, né, amanhecer mais rapidamente. É um trabalho de cada um de nós. Imensamente grata, Jussara, pela sua entrevista, por tudo que você nos deu. Foram informações muito preciosas. E muito agradecemos àqueles que nos acompanham.